Vai aproveitar bastante. A gente vem mostrando aqui no Balanço Geral casos frequentes de afogamento. Falamos não só sobre isso, como também mostramos o caso de Independência, que chamou bastante a atenção do Ceará, e outros envolvendo turistas, como aquele que acabou perdendo a vida no Buraco Azul, ali no município de Cruz. O fato é que, em muitos casos, os primeiros socorros podem fazer a diferença entre a vida e a morte de pessoas que passam por esse tipo de situação. Elmar Lima, ao vivo, vai trazer as dicas. Elmar, como agir em um caso de afogamento? Qual que é a recomendação? Aonde você está nesse momento? Bom dia. Miguel, primeiro de tudo é a prudência, né? Se você não sabe nadar, não deve entrar em água, ou pelo menos em profundidade. E cuidado extremo com as crianças, né? Mas para falar especificamente sobre esses salvamentos de afogados, a gente conversa agora com o subtenente Márcio Lemos, que é do Corpo de Bombeiros aqui do BSU. Subtenente, primeiramente, o que é que se deve ser feito a priori, assim que tira a vítima de dentro d'água? Bom dia, telespectadores da TV Cidade, bom dia, Oman. Na realidade, a questão do afogamento, de suma, ele contribui, né, para a morte de indivíduos, estatisticamente falando. No Brasil, especificamente, de 0 a 14 anos é o segundo índice de morte, né? Então, o que acontece quando a vítima ela é retirada rápida da água? Ela vai evoluir para uma possível parada da respiração, em consequência, uma parada cardíaca, e aí os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, eles são pertinentes nesse instante, né? Então, a população, de modo geral, ela tem que estar orientada a fazer o básico, diga-se de passagem, né, a reanimação cardiopulmonar, detectando que essa vítima, obviamente, ela esteja na parada cardíaca. Perfeito. Existe, pela Sobrasa, que é o protocolo utilizado no afogado, no Brasil, pode-se dizer no mundo todo também, reconhecido, diga-se de passagem, o fato de que possa ser iniciado uma chamada boca a boca. Apesar de haver algumas controvérsias quanto ao fato de entender, né, que há um risco de contaminação, mas para o Dr. David Spielman, que faz parte da Sobrasa, ele disse que essa probabilidade de contaminação, o risco inerente a essa situação especificamente falando, é de 1 para 1 milhão. Muito baixa, né? Muito baixa. Então o ideal é fazer. A gente pode fazer uma demonstração agora? Principalmente, exatamente. Pode ir narrando, tá, Silvio? Pronto, o colega aqui, Caldas, soldado Caldas, ele vai fazer uma abordagem ao afogado, né? Entendendo nesse momento que ele já foi retirado da água, está num local seguro para que seja feito o procedimento de realização de compressão cardíaca e ventilação. Nesse momento, ele vai iniciar com as ventilações artificiais, que é o chamado literalmente boca a boca, só que aí ele está utilizando o método de barreira, né? Que é o método mais seguro. Que é o mais seguro. Então, esse método, na realidade, ele evita o contato do socorrista com a boca da vítima, né? E ele vai quebrar o que nós chamamos de coluna d'água. E existe essa alternância entre o boca a boca e esse movimento agora? Perfeitamente. Entendendo nesse instante que ele está trabalhando com compressão e ventilação, haja vista que foi detectado a parada cardíaca, tá certo? E estando ele só, ele está realizando aí 30 compressões para 2 ventilações, né? No afogado, como eu já havia dito, existe algo que nós chamamos de coluna d'água que se forma nas vias aéreas do indivíduo. E aí ele iniciou com a ventilação artificial para quebrar essa coluna d'água. Na sequência, identificando que houve a parada cardíaca, ele dá início às compressões e ventilação de forma alternada. A gente está vendo que o soldado Caldas está fazendo, mas quando a gente percebe que está dando resultado, a pessoa ela espelha a água, o que é que acontece, subtenente? A partir do momento que ele está executando o procedimento, é entendido que, terminando um ciclo que nós chamamos de compressão e ventilação, que são 30 compressões para 2 ventilações, ele vai verificar pulso da vítima para identificar se esse pulso é palpável, ou seja, significa dizer que a vítima está tendo retorno, né? Repito novamente o fato de entender que no afogado, geralmente o que vai ocorrer é a parada da respiração e, em consequência, a parada cardíaca. Perfeito. E aí, vale ressaltar que esse é um procedimento que qualquer pessoa pode fazer, não é isso? Qualquer pessoa poderá realizar o procedimento de reanimação cardiopulmonar
ressaltando principalmente o fato de poder quebrar a chamada coluna d'água, entendendo ser um familiar, ele poderá realizar o boca a boca se ele não dispuser, se ele não tiver à sua disposição o equipamento de ventilação, que é a máscara de bolso. Ou seja, um procedimento desse, ele é fundamental, sobretudo nas ocasiões que a gente registrou nos últimos dias, né? Aquele afogamento em Jericoacoara, os afogamentos, infelizmente, com 5 vítimas lá em Independência. Esse é um trabalho que o Corpo de Bombeiros está preparado para fazer e que você em casa, dentro de uma situação de emergência, também pode fazer. Então, Miguel, todo cuidado é pouco, né? E esse é o procedimento padrão para vítimas de afogamento, para evitar, claro, o pior, evitar a morte de uma criança ou de um adulto que se afogou, viu, Miguel? Com certeza, viu, Omar? Um passo a passo importante, medidas que podem contar e muito na hora de acolher uma vítima de afogamento. Muito obrigado pelas informações. Agradeço ao Corpo de Bombeiros, parabenize por esse trabalho tão essencial, fundamental para a sociedade. Bom trabalho para você, meu amigo, que segue nas ruas da capital. Neste fim de semana,